Olá, gente. Então, nós estamos aqui acompanhando um processo crime que ocorreu na então colônia Brusque, em 1861. Esse crime foi de um imigrante alemão, Adolfo Riene, contra um escravizado de Bento Malaquias. Nós ouvimos já, na primeira parte dessa análise processual, o depoimento de 3 testemunhas, sendo 2 escravizados e uma pessoa livre. A quarta testemunha, que nós ouviremos agora, é Alexandre Randolph, morador do Limoeiro, né? Ele morava na propriedade de Bento Malaquias. Pelo sobrenome, nós notamos que ele também era um imigrante ou descendente de imigrantes alemães, Randolph. Então ele diz o seguinte, abre aspas, na noite do dia 12 para 13 do corrente ano, vendo ele, testemunha, um barulho, acordara-se para examinar o que havia passado e encontrara Joaquim, escravo de Dona Úrsula Maria Conceição, e Isidoro Antônio da Silva, e Márcio Antônio Gonçalves, e Vicente, escravo da Dona Angélica Marques Pacheco, e outros, que lhe disseram, a ele testemunha, que Adolfo Riene havia atirado um tiro em um vulto que se achava no rio. Disse mais, que ao amanhecer do dia, 12 para 13 de janeiro, perguntara a Adolfo Riene o que havia acontecido. Este lhe dissera que, encontrando um vulto dentro de sua canoa, atirara um tiro, quando esse vulto já se achava na água e nada mais viu. Disse mais a testemunha, que fora encontrado abaixo do pasto do sítio de Bento Malaquias da Silva, morto o escravo Miguel do dito Bento, este por lhe haverem sido testemunha. Fecha aspas. Então, o Alexandre Randolfo, né, nos mostra aqui as pessoas que estiveram no local do crime logo após terem ouvido os tiros dados naquela hora da noite, entre 11 horas e meia-noite. Notamos, então, que havia uma certa quantidade de pessoas que moravam nessa região, Limoeiro, que faz divisa entre Brusque e Itajaí, nos dias atuais. E notamos também a presença de escravizados, de pessoas livres, sendo imigrantes ou brasileiros. É importante a gente fazer essa ressalva, porque durante algum tempo se dizia que nas colônias de imigrantes não havia presença de escravizados. Isso é meia verdade, porque as pesquisas mais recentes têm apontado para a presença de escravizados na colônia Blumenau, na colônia Brusque, mesmo em Gaspar. E também outras pesquisas mostram que tanto também no Paraná quanto no Rio Grande do Sul há presença de escravizados nas colônias de imigrantes, alemães, italianos, poloneses, austríacos e assim por diante. Corroborando aquela frase do jesuíta que disse que no Brasil os escravizados eram as mãos e os pés
dos senhores de engenho. E aqui a gente não está vendo que era só dos senhores de engenho, não. Mesmo dos imigrantes. Aliás, Saint-Hilaire, um viajante francês que passou aqui pela província de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, entre outras, escreveu no seu diário que na província de Santa Catarina, até um pobre tinha a necessidade de ter escravos que à noite lhe lavassem os pés. Então, a questão de ter escravo era uma questão de, vamos dizer assim, relação de poder. Muitas vezes o escravizado estava trabalhando do lado do seu senhor, mas um era livre e o outro era escravizado. Então, a função da escravidão não era só a questão econômica. Ter escravo significava também relação de poder, né? Dando sequência aos depoimentos. A quinta testemunha era um imigrante chinês, José Zoncódio, de 20 anos de idade, lavrador. Não se diz aqui a condição dele, se era casado, se era solteiro, o status social dele. Então, quando ele foi interrogado, ele respondeu que, estando na noite do dia 12 para 13 de janeiro, dormindo dentro de uma lancha no pasto do dito Bento Malaquias da Silva, no lugar denominado Limoeiro, ouvira ele, testemunha, um tiro. Levantando-se para saber em que havia sido empregado o tiro, encontrou Adolfo Riene, que dissera que havia sido um ladrão e que não sabia se tinha matado ou não. Disse mais a ele, testemunha, que depois do tiro, o escravo Joaquim de Dona Úrsula viera com uma luz examinar as pegadas de uma pessoa que fora à canoa de Riene e que conhecia a pegada que era do escravo de Bento Malaquias e que lhe dissera mais. O escravo Joaquim ter encontrado em casa de Malaquias um boião com anis. Fecha aspas. A última testemunha foi Jacinto Correia de Melo, de 24 anos de idade. Ele era militar. E ele disse o seguinte, abre aspas, que indo ele, testemunha, prender Adolfo Riene por ordem do delegado de polícia, na ocasião de prender Riene lhe dissera que, estando no pasto de Bento Malaquias da Silva, na noite do dia 12 para 13 de janeiro, que estava deitado debaixo de uma laranjeira e ouvira um barulho dentro de sua canoa e, acordando, foi examinar o que era e viu um vulto em pé dentro da canoa. E, estando Riene desarmado, voltou a buscar a espingarda e, vindo com ela, gritou ao vulto que estava de pé na canoa que se retirasse. E, não tendo sido retirado, ele atirou um tiro no vulto que estava na canoa e que, caindo esse vulto na água, não soube o que era. Fecha aspas. Então veja, esse depoimento de Jacinto Correia de Melo revela que no momento em que Adolfo foi preso por esse militar, no caminho da delegacia, ele foi dando ao militar
a sua versão do acontecido. E nessa versão, ele confessa ter atirado numa pessoa que estava no seu barco, na sua canoa, porque imaginava que pudesse ser um ladrão, né? E esse ladrão, na versão dele, seria o escravo Miguel. Vamos ouvir então a acusação, o advogado que acusou Adolfo Riene. Ele disse que Adolfo Riene havia atirado no escravo porque suspeitava que o escravo havia roubado-lhe, né? Ou tentado roubá-lo. Então, mesmo sem ter nenhuma evidência, nenhuma prova, o Adolfo Riene atirou no escravo. É preciso dizer que esse imigrante estava aqui no Brasil, segundo o depoimento dele, apenas 8 meses. Não é? E ele foi, evidentemente, condenado no artigo 192 do Código Criminal. Deveria pegar uma pena máxima, que seria a pena de morte, mas como nós vimos, ele evadiu-se da cadeia e nunca mais foi encontrado. Analisando o relatório dos presidentes de província daquele ano, nós verificamos que houve na província de Santa Catarina, naquele ano de 1861, 3 homicídios. Dentre os réus que cometeram os crimes, a maioria eram estrangeiros, né? Então a gente nota aqui que havia uma tensão entre imigrantes e segmentos da população brasileira. Então, esse processo de imigração não foi um processo assim tão pacífico, né? Houve tensões entre a população originária, entre os indígenas, e houve tensão também entre os proprietários de escravizados, né? Até porque as condições em que os imigrantes chegavam aqui eram diferentes das condições dos próprios brasileiros, inclusive em relação aos escravizados e ex-escravizados. Então nós trouxemos aqui esse relato da colônia Brusque para mostrar, sobretudo, a presença de escravizados na colônia e também as relações de tensões entre imigrantes e não imigrantes, descortinando-se assim que o processo, né, de imigração não foi tão idílico, tão harmônico. Outros processos evidenciam também disputas por terras em Gaspar, na vizinha cidade hoje de Gaspar, em Luiz Alves, em Itajaí. Então, precisamos aprofundar um pouco mais os debates e as pesquisas acerca da questão da terra, da escravidão e da imigração. Obrigado por nos acompanharem. Continue com a gente, assistindo, assinando
e divulgando o nosso canal Africanidades Conectadas. Forte abraço.